Olá, amigos, espero que vocês estejam bem. Vamos orar para nós estudarmos mais uma vez este livro e esse assunto tão importante. Pai amado, peço agora, Senhor, que me ajude a passar para os meus amigos o estudo que Tu me deste, Senhor. Peço humildemente por Jesus Salvador. Amém. Então, hoje nós vamos discorrer sobre os 7 selos. Vamos fazer uma pequena introdução, lendo 2 versículos de Apocalipse, e depois nós vamos discorrer sobre cada selo brevemente, certo? Porque o objetivo do comentário é levar as pessoas à palavra de Deus, à Bíblia, que é onde cada um pode ter o seu entendimento por conta própria. É assim que funciona, é assim que é a vontade de nosso Deus, certo? Então, vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse, capítulo 5, verso 1, e lermos para iniciarmos nosso estudo. Diz assim, Apocalipse, capítulo 5, verso 1. Então, observei na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Bem, ao discorrermos sobre os 7 selos do Apocalipse, atualmente é importante termos em mente o que estivemos estudando nos comentários anteriores, certo? A questão que, na sequência da Bíblia, os mesmos são mencionados se iniciando ao final do período das 7 igrejas. Isso nós estudamos praticamente em todos os estudos anteriores do Apocalipse, certo? Tendo em conta, primeiramente, que a Bíblia não mente e também que a interpretação historicista referente às 7 igrejas teve e está tendo seu cumprimento ao longo da história cristã. Então, podemos concluir este entendimento e seguir o raciocínio de maneira sequencial também, certo? Concluir este entendimento do livro do Apocalipse e seguir este raciocínio sequencialmente, com bastante convicção, através de por tudo que estudamos até agora, certo? Então, vamos abrir agora, aqui mesmo, Apocalipse 5, vamos ler o verso 5. Apocalipse, capítulo 5, nós estamos, e ler o verso 5, nos diz assim: Então, um dos anciãos consolou-me, afirmando: Não chores, pois o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os 7 selos. Então, os 7 selos representam 7 períodos da história, iniciando a partir de 1844 com a purificação do santuário celestial. Ele vem na sequência das 7 igrejas, certo? E também compreendem, além da escatologia, a sequência histórica. Além da escatologia, da sequência histórica, compreendem grupos doutrinários distintos, isso que é importante nós entendermos agora. Porém, este último apenas nos 4 primeiros selos. Então, os 4 primeiros selos também representam grupos doutrinários distintos, certo? Então, podemos concluir perfeitamente este raciocínio sequencial, partindo das 7 igrejas, com seu cumprimento histórico e iniciando-se, então, a abertura do primeiro selo. Hoje nós falaremos rapidamente dos 4 primeiros selos e posteriormente dos 3 últimos. E no comentário seguinte, no próximo comentário, enfatizaremos mais a implicação doutrinária dos 4 primeiros selos, compreendidos também na figura dos 4 cavalos ou 4 cavaleiros do Apocalipse, certo? Então vamos lá, vamos abrir a nossa Bíblia agora em Apocalipse 6, verso 1 e 2, porque nós vamos ler a respeito do primeiro selo. Observei quando o cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Em seguida, ouvi um dos seres viventes exclamar com voz de trovão: Vem! Olhei e diante de mim estava um cavalo branco e seu cavaleiro empunhava um arco. E foi-lhe outorgada uma coroa,
e ele cavalgava altaneiramente como vencedor, determinado a vencer. Então, o selo 1, Apocalipse 6, ele exclama o vinde, né? E logo em seguida aparece o cavaleiro branco, ou cavalo branco. Então é alguém que possui uma doutrina pura e alguém determinado. Fica claro para nós entendermos que é a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos agora para o entendimento, para a leitura do segundo selo, em Apocalipse na sequência, Apocalipse capítulo 6, agora o verso 3 e 4. Quando ele abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente bradar: vem! Então partiu outra cavalgadura, um cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi concedido o poder de tirar a paz da terra, de modo que os homens matassem uns aos outros, e lhe foi entregue também uma grande espada. Bom, no segundo selo, mais uma vez nós vimos a ordem do vinde, certo? E o vinde exclamado novamente. E por outro ser, né? Exclamado novamente. Em seguida aparece outra cavalgadura e um outro cavalo vermelho, certo? Em uma missão contrária à missão do cavaleiro do cavalo branco, certo? A missão deste já é tirar a paz da terra e fazer com que os homens se matem. Portanto, fica muito claro quem que é o contrário a Jesus Cristo? É Satanás, certo? Vamos na sequência ler Apocalipse 6, versos 5 e 6 para entendermos o terceiro selo. Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente convocar: vem! Então reparei, eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro ostentava na mão uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz grave vinda dentre os 4 seres viventes, exclamando: 1 quilo de trigo por um dinheiro, e 3 quilos de cevada também por um dinheiro, mas não destruas o azeite e o vinho. No terceiro selo, mais uma vez ouvimos o vinde e um cavaleiro preto, que é cor de morte. Morte significando ignorância, certo? Aparece uma cena de comércio, mas uma advertência para não se destruir o azeite e o vinho, certo? Então, aparece uma cena de comércio e em seguida uma advertência, certo? Uma advertência de cautela para com esse povo, esse cavalo da ignorância, certo? Embora pareça, nós podemos concluir, e no próximo estudo nós vamos ver claramente, que este cavaleiro não é Satanás, certo? Então, falar quem é o cavaleiro do primeiro selo, nós já falamos, né? Que é Jesus, e do segundo selo é Satanás. E este cavaleiro do terceiro selo também é Satanás, certo? Então, vamos ler agora Apocalipse capítulo 6, versos 7 e 8. Quando ele abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente clamar: vem! Olhei e diante de mim estava um cavalo amarelo pálido, como um cinza, sabe? Seu cavaleiro chamava-se Morte, e o lugar dos mortos o seguia de perto. Foi-lhe dado o poder sobre um quarto de toda a terra, a fim de que matassem a espada, pela fome, pela pestilência, pelos animais selvagens da terra. Enfim, o terceiro cavaleiro, lá no terceiro selo, nós também vimos o vinde, certo? E no quarto selo nós também ouvimos o vinde, e o quarto cavaleiro, ele é pálido, cinza, pardo, ele é cor de morte. O cavaleiro é Satanás, fica também claro, e é um grupo de ignorância também, mas é um grupo que está em bastante proximidade a Satanás, certo? Está muito próximo a Satanás. Então, neste selo, no quarto selo, nós vimos uma autorização, né, para iras e mortes. Vimos as contendas se aumentando, certo? Então, vamos agora ler o quinto selo.
Agora passamos para Apocalipse 6, de 9 a 11, para estudarmos o quinto selo. Apocalipse 6, de 9 a 11, nos diz assim: Quando ele abriu o quinto selo, contemplei debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que proclamaram. Eles exclamavam com grande voz: Até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os que habitam em toda a terra e vingar o nosso sangue? Está falando do juízo dos vivos agora, né? Certo? Então, vamos entender, para entendermos o quinto selo, nós temos que entender algo muito importante que é básico. Não sei se você já fez os nossos estudos anteriores. Fica claro que este é o selo dos mártires, certo? Fica claro também que não se aparece mais o vinde. Nesta época, não existe uma pregação forte de vinde que leve a mente das pessoas para a eternidade. Está muito mais difícil essa pregação, o vinde, certo? E quando nós falamos dos mártires, nós temos que ter em mente que o conceito do espiritismo, né? O espiritismo, ele se explica em uma sequência matemática, na qual o pó da terra mais o sopro da vida forma uma alma vivente. Se tirarmos o sopro da vida, somente o pó da terra, não existe alma vivente, existe somente o pó da terra, certo? Então, quando alguém morre, o sopro da vida é retirado, esse sopro fica reservado para Deus, que é espírito, na Bíblia, sopro, pneumo, fica reservado e o corpo volta para a terra. Então, portanto, esses seres que se dizem parentes, amigos, nada mais é do que uma enganação de Satanás. Eles são os anjos caídos, a terça parte dos anjos caídos da terra, que receberam aquele nome feio de demônios. Estes são aqueles que se fazem passar pelos meus e pelos seus entes queridos e enganam toda a terra. Essa é a primeira mentira de Satanás, que aconteceu no início da formação deste planeta, certo? Então, já explicamos quem são, já explicamos que o quinto selo, ele é um selo onde não aparece mais o vinde, né? Então a ira está se aumentando e está se aguardamos os sinais para que se inicie o juízo dos vivos, certo? Assim a Bíblia nos mostra, assim a Bíblia nos revela. E no sexto selo, vamos ler agora Apocalipse 6, de 12 a 17, para entendermos um pouco agora na sequência, nosso raciocínio. Vi quando ele abriu o sexto selo, então aconteceu um enorme terremoto, o sol ficou escurecido como coberto com roupa de luto, e toda a lua se tornou vermelha como se estivesse ensanguentada, e as estrelas do firmamento caíram sobre a terra, como figos verdes derrubados da figueira por um terrível vendaval. Então você vê uma enormidade de sinais, né, no céu. E assim o céu foi recolhido como um pergaminho quando se enrola, então todas as montanhas e ilhas foram removidas do seu lugar, terremotos que removem as montanhas, né? E fala também de grande terremoto, também fala aqui, ou grandes terremotos. E aconteceu que os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos, enfim, escravos e livres, buscaram refugiar-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. Então passaram a berrar para as montanhas e rochedos: caiam sobre nós e ocultem-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porquanto eis que é chegado o grande dia da ira deles. E quem poderá sobreviver? Então, no sexto selo, nós vemos duas coisas que chamam muito a atenção. Os sinais, o selo dos sinais, muitos sinais, as pessoas estão procurando sinais, terremotos, quem fez esses terremotos foi Deus, foram homens, né? Estamos procurando esses sinais, observando esses sinais, e nós vemos muitas pessoas com medo, buscando refúgio nas montanhas, buscando refúgio nos montes, mas essas pessoas, segundo a Bíblia, elas não possuem o selo do Deus vivo. As que estão com medo, buscando refúgio, fica claro aqui,
Porque as que possuem o selo de Deus vivo, elas não estão com medo, certo? Elas estão enfrentando a vida. Então, nós vemos ali uma questão também de postura, muito importante para o nosso entendimento. Então, vamos continuar lendo o sétimo selo, Apocalipse 8:1, para finalizar. Quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve absoluto silêncio nos céus por aproximadamente meia hora. Então, esse é o selo do silêncio do céu. Antes de Jesus jogar o incensário, certo? Na terra. Este é o último momento, a última expectativa, as últimas orações que irão subir aos céus e que serão analisadas, muitas orações. E logo Jesus encerra o juízo, jogando o incensário na terra, certo? E com este ato, ele encerra o juízo na terra. Então, meus queridos amigos, essa noite que eu e você tenhamos um diálogo sincero com Deus, pois se descansarmos esta noite, nosso juízo já terá findado, certo? Apesar de estarmos analisando os sinais. Então, tenhamos essa conversa sincera com Deus e colocamos nossa vida nas mãos dele. Abrimos nosso coração, confessemos o que precisar e entreguemos a nossa vida para ele, que o mais ele fará. Então, que Deus abençoe você e até um próximo comentário pela graça de Deus.